Boa tarde, senhoras e senhores. 3 de fevereiro. E acabou de chegar em geral uma mensagem extraordinária de que Bill e Hillary Clinton concordaram em testemunhar no caso Epstein, pouco antes da votação no Congresso sobre declará-los ofensivos ao Congresso. Existe essa terminologia, estou tentando traduzi-la para o russo, que com bastante frequência implica uma curta pena de prisão. E tanto Bill quanto Hillary, por mais que não quisessem receber isso em 48 horas, isso deveria acontecer. Ou seja, Hillary e Bill vão responder sob juramento às perguntas dos membros do Comitê de Supervisão do Governo, representado pelo deputado James Comer. Ele informou anteriormente que, se o casal real não comparecer ao Congresso, eles irão para a prisão. Nem Bill, nem Hillary. Na verdade, nenhuma acusação foi feita, nem mesmo de corrupção de menores. Lá, sim, ambos, Bill e Hillary, são suspeitos de terem relações sexuais com Ben, jovens que ainda não atingiram a maioridade. Sim, não estou enganado quando digo Bill e Hillary. Bill voou muitas vezes nesse Lolita Express, indo para a ilha e outros lugares. Aliás, sim, as garotas que formalmente podem ser consideradas aeromoças, mas têm um leque de responsabilidades bem mais amplo. Elas atendiam convidados de alto escalão diretamente no ar durante o voo, e Clinton foi visto em alguns desses voos. Várias garotas falaram sobre Bill, que ele estava presente, que ele fazia alguma coisa lá, mas nenhuma delas disse exatamente o quê. Comigo, digamos assim, ele fez isso e aquilo, sim, e nas fotos ele aparece abraçado, fazendo várias coisas e tudo mais. Mas isso bem, ele estava meio nu, por assim dizer, ele estava na jacuzzi com as garotas ou algo assim. Mas uma acusação específica não foi feita contra ele. Então, na verdade, as possibilidades de fazer perguntas aos Clintons são bastante amplas. Sim, essas perguntas devem ter alguma relação com o assunto da conversa, mas não se pode simplesmente perguntar qual é a temperatura em Marte agora? Ou seja, isso não teria nenhuma relação com o que está sendo discutido. Mas é possível fazer perguntas, por exemplo, sobre Mônica Lewinsky. Bill pode parecer que está respondendo, mas é ele quem decide se a pergunta tem relação com o tema da conversa ou não. Comer será o presidente desta reunião, representante do comitê e representante desta assembleia, e ele, Comer, vai elaborar antecipadamente com os republicanos um plano de ação conjunta. Os Clintons lutaram não apenas pela chegada da Irina, por assim dizer, não vamos? Sim, mas também pelo que e sobre o que eles serão questionados. E como tudo isso vai acontecer, seja em uma sessão aberta com câmeras ou a portas fechadas, por exemplo, Bill exigiu que apenas ele fosse interrogado e não Hillary. Por quê? Só Deus sabe por quê. Depois ele lutou para limitar o tempo a 3 horas e meia, se não me engano, foi o que exigiram e nenhum centavo a mais. O que mais ele queria? Ele queria 3 ou 4 temas e só, nada mais. E depois, então, né, os advogados começaram a exigir que não fosse Bill e Hillary que fossem ao Congresso, mas sim que o Congresso, representado por Comer, fosse até Bill. Ou seja, só o Comer deveria ir até ele, se curvar para ele, e ele então não sairia, e o Comer ficaria sentado esperando, e isso, sabe, o mundo inteiro riria alegremente. Mas nada disso funcionou. O Congresso disse: então vocês vêm aqui e nós perguntamos o que queremos. Bem, sobre o assunto naturalmente da convocação, e nosso tempo não é limitado, não sabemos para que lado e como as coisas podem se desenvolver então. Então, na última proposta desesperada, Clinton sugeriu que enviassem as perguntas por escrito para ele e ele também responderia por carta. Bem, era isso que precisava ser feito e o Congresso aceitou. Acontece, sim, acontece. É só que neste caso, depois de tanta guerra, gritaria e tudo mais.
É recomendável dizer: eu tenho uma sugestão, é assim que posso fazer isso. Sim, percebendo que passaram dos limites. Hillbilly ou Hillbill, como são chamados aqui entre nós, avisaram que viriam, apesar de estarem ocupados. Com o que eles estão ocupados lá? Então, especialmente, eu não conheço doenças. E completamente, como eles dizem, eles declararam não ter conhecimento de qualquer atividade de Epstein. Eles estão prontos, disseram que vão fazer um favor à América e visitar o Congresso na correspondência de Epstein. Não me lembro mais com quem, acho que foi com Ghislaine. Sim, tem essas palavras, Bill gosta delas, quanto mais jovens, melhor. Então, bem, eu suspeito que não estamos falando de filhotes de cachorro, mas não há provas diretas da participação de Bill em orgias ou em relações com jovens moças. Como muitos provavelmente se lembram, Bill tem manchas na reputação. Não é só uma mancha, são muitas manchas. Eu diria até, em primeiro lugar, então, Mônica Lewinsky é estagiária da Casa Branca, da Califórnia. O pai dela é dentista aqui na Califórnia. Em Santa Mônica, ele era doador do Partido Democrata. Então ele pediu, e com gratidão, a filha dele foi enviada para um estágio na Casa Branca, onde ela acabou indo então para a Casa Branca. Agora todo mundo conhece o nome dela, ela está simplesmente na história. Gengis Khan, Napoleão e Mônica Lewinsky, todos conhecem ela. Aliás, eu até suspeito que muitos americanos conhecem Mônica Lewinsky melhor do que Gengis Khan. Eles talvez não soubessem quem é esse cara, mas saberiam imediatamente quem é Mônica Lewinsky. Então é isso que mais significa. Bill foi acusado de perjúrio, naturalmente, também de enganar o júri no tribunal em um caso envolvendo outra mulher. Ou seja, Paula Jones, que ele teria prejudicado. Segundo ela, se não me engano, ela disse que ele a, digamos, estuprou. Sim, talvez eu esteja confundindo alguma coisa, quer dizer, bem, com certeza. Houve algumas coisas que ela não aprovava muito, ou seja, ações do Bill, mas não lembro se a palavra estupro foi dita ou não, assim como o Bill, ele foi acusado de obstrução da justiça, tentativas de induzir testemunhas a prestar falso testemunho. Que presidente maravilhoso nós tivemos, certo? Sim, ele admitiu tudo isso é dele, por assim dizer, e também abuso de poder. Ele escondia e destruía provas. E Clinton foi multado, então, em US$ 90.000, mas então Clinton. E aqueles que chegaram à Casa Branca com uma fortuna, se não me engano, de 1,5 milhão ou US$ 2 milhões, saíram da Casa Branca. E de repente, do nada, eles acabaram com, sei lá, 100 milhões ou 200, bom, de repente apareceu. Assim como agora com aquela que é de Minnesota, da Somália, como Ilhan Amar, de repente, em um ano apareceram US$ 30 milhões. Ela pergunta, de onde veio isso? Ela diz, não faço a menor ideia, e provavelmente realmente não faz a menor ideia. Não acompanhou de onde esse dinheiro veio. Os Clintons conseguiram, acho que uns US$ 100 milhões, mais ou menos do mesmo jeito. Ou seja, na verdade, se não fosse pelo Senado, ele teria perdido a presidência, mas nossos senadores não ligaram para a verdade, honra, papel ali, dignidade e coisas do tipo. O Clinton tem experiência, e ela também, claro, experiência em enganar, em falso testemunho, manipulações, pressão sobre testemunhas e jurados. E ao redor da Hillary circula uma lenda ainda mais interessante. Existem mais de 30 corpos, pessoas que partiram deste mundo prematuramente como resultado de suicídios totalmente inesperados ou, novamente, assassinatos inesperados sem que os assassinos tenham sido encontrados. Ou seja, eles somem, os assassinos geralmente não roubam ninguém, normalmente só matam e fogem. Todas essas pessoas colaboraram de perto com Hillary. As pessoas que morreram, faleceram, foram assassinadas ou cometeram suicídio deveriam testemunhar sobre as atividades do casal Clinton, mas parece que Clinton não gosta quando eles testemunham, não gosta mesmo. Mais de 80 pessoas também, de alguma forma, morreram de forma inesperada, mas isso já é de um círculo mais amplo.
Quantas pessoas do seu círculo próximo cometeram suicídio? Então, Emper conhecia uma pessoa que, na época em que eu o conhecia, cometeu suicídio. Era um pianista maravilhoso, né? Eu costumava ir aos concertos particulares dele. E com Hillary, bem, lá o Vince Foster era um amigo próximo, parceiro e, por todos os indícios, amante. Então, Jim McDougall, parceiro no caso Whitewater, onde houve enormes desvios e com a morte dele, agora não conseguimos mais nada, não conseguimos descobrir nada, tudo, por assim dizer, se perdeu. Se Victor Heiser era amigo e, ao que parece, o financiador dos Clintons, Victor Tora, esse já era jornalista, que reuniu material comprometedor sobre Bill. O material desapareceu após o seu suicídio. E ele, 2 dias antes, aí tem uma história interessante, 2 dias antes de ele supostamente se suicidar, ele escreveu para os amigos que achava que sua vida estava em perigo, que os homens dos Clintons estavam de olho nele. Se disserem para vocês que eu me suicidei, não acreditem nisso. E 2 dias depois disso, ele cometeu suicídio. Não há provas nem para um lado nem para o outro, mas a quantidade de mortes inexplicáveis ao redor dos Clintons é absolutamente chocante. Aqui, entre as fotos do Epstein, está o Bill. Na jacuzzi ao lado, uma jovem, tão jovem que até tiveram que cobrir o rosto dela. A lei proíbe mostrar garotas tão jovens assim. Mas não dá para dizer se isso foi antes ou depois, digamos, de um ato sexual, ou se houve ato sexual direto na jacuzzi. Simplesmente, bem, lá estavam nuas, talvez seminuas, talvez um quarto nuas. Mas tudo o que vemos estava nu, não havia nenhuma roupa ali, tudo estava acima da água, por assim dizer, tudo o que vemos. Sim, ou de maiô talvez não tivessem, ou talvez fossem transparentes de banho, isso também acontece. O que vão perguntar aos Clintons? Bem, primeiro, todas as viagens para ver o Epstein, quando esteve lá, para onde voou, os voos no avião, quem estava lá, o que fazia. Segundo, quais negócios em comum talvez o Epstein e os Clintons tivessem. Terceiro, quando foi a primeira vez que você ouviu falar do caso de pedofilia, o que você fez a respeito? Quarto, vocês pressionaram as testemunhas? Nós sabemos com certeza que pressionaram, assim como fizeram nos casos com Paula e com Mônica. Quinto, onde estão os documentos, registros, correspondências sobre como vocês discutiram com seus subordinados como agir? Bem, em relação a todo esse caso. E então isso vai doer para Bill, perguntas sobre outros assuntos dele, sobre as escapadas. Sim, sobre todas as mulheres que processaram Bill, pelo que entendi, não são poucas, ou que fizeram reclamações sobre os ataques sexuais dele. Tem muitas dessas para Hillary. Então podem começar a perguntar de novo sobre o servidor, do qual ela apagou informações, apagou 30 mil e-mails só para eles, e ainda de forma suspeita. No geral, havia alguma informação sobre Epstein, sobre as garotas, sobre os voos, sobre as conexões pessoais dela com Huma Abedin? Ou seja, com outras lésbicas. Ela mesma fez voos para a ilha de diversões do Epstein? Não, sim. Então, quando o que vou? Se eles forem pegos mentindo, se forem pegos mentindo, isso vai ser de novo falso testemunho sob juramento para o Bill. E isso é crime? Ele tentou forçar testemunhas a assinarem depoimentos falsos. Mas, naquela época, ele era presidente e o Senado o protegia, onde a maioria era democrata, então era fácil encobrir qualquer coisa que acontecesse, de qualquer jeito iam proteger. E agora ele é ex-presidente e até o próprio partido está largando ele. Não sei se no final vão largar mesmo ou não, mas estão largando. Se pegarem ele nessas besteiras que já aconteceram antes, ele, claro, não vai negar nenhuma delas. Justamente para mostrar que a lei é igual para todos, podem mandar ele para a prisão. A Hillary também tem o escândalo de Benghazi, lembra, né? Ou seja, acordos com testemunhas para que elas mudassem seus depoimentos.
Os Clintons são verdadeiros bandidos do Arkansas, que por obra do destino acabaram liderando o país. Se o Kennedy John Fitzgerald foi eleito com a ajuda da máfia, ou seja, a máfia ajudou, e se não fosse a máfia, ele não teria sido eleito. E o Nixon teria sido presidente naquela primeira vez. Mas ele mesmo não era da máfia, certo? Embora o pai dele fosse da máfia e tenha feito muito dinheiro, uma grande fortuna, trazendo uísque ilegal durante a lei seca. Já os Clintons, ao contrário dos Kennedy, eles mesmos, ao que parece, são bandidos, tipo chefes ou dons de grandes grupos mafiosos. A rápida ascensão ao poder e ao dinheiro, ao que parece, começou com o fornecimento de armas aos sandinistas, que era financiado pela importação e venda de drogas nos Estados Unidos. Isso era feito pela CIA. E está relacionado, então, não com a Nicarágua, mas, consequentemente, parte do dinheiro ia para treinamento, compra de equipamentos e envio desses, digamos, dos nossos totalmente equipados para os rebeldes na Nicarágua. Uma parte ia para o estado onde, por assim dizer, tudo isso acontecia, ou seja, para Bill Clinton, e outra parte ia para o governo federal, que dava cobertura para Clinton e para o estado. E segundo informações não verificadas, através de Bill Barr, que representava nessa operação, então Washington, ou seja, o governo federal. Os Clintons, ao que parece, chegaram à conclusão de que não corriam nenhum risco. Eu espero muito que eles estejam errados. Os jurados, claro, não estarão presentes nessa discussão, mas haverá um número suficiente de membros do Congresso muito combativos lá. Agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque vem turbulência pela frente, haverá solavancos, machucados, e se nossas orações forem atendidas, finalmente haverá punição. Tanto para ele quanto para ela. Obrigado, eu realmente espero por isso. Obrigado, até logo, até, enfim, até breve, até o próximo encontro.